Olá, boa noite, a paz seja convosco. Meu nome é Michel Vinagre, pastor presidente da Igreja Batista Alfa e Ômega. Estamos aqui para trazer um pouco da palavra de Deus. E nessa noite, nesse dia, nesses tempos tão difíceis, eu estou aqui para exaltar o nome do Senhor, bendizer o nome de Deus, para mexer com a sua fé, mexer com as suas bases, porque nada é impossível ao nosso Deus. Nós vamos estar falando hoje sobre a ausência de dificuldades para Deus. Em Deus não há crise, nos céus não há crise, em Deus não há diagnósticos, em Deus não há a fase ruim, a fase amarela, a fase vermelha. Em Deus, como diz o apóstolo Paulo, é sim e sim. Não existe o não em Deus, não existe o talvez. Tenhamos nele o sim. Eu vou estar trazendo aqui uma palavra em Números 11 sobre a murmuração do povo de Deus, contra o Senhor. E nós vamos ver, esse povo que foi tirado do Egito, esse povo que era tratado como objeto, que tinha todos os desrespeitos à sua cultura, os desrespeitos aos seus pensamentos, de respeito ao Deus que eles serviam. Mas mesmo assim, nos momentos de dificuldade, o ser humano tem uma coisa chamada zona de conforto, Todos nós queremos voltar. E quais são as maiores zonas de conforto que temos? O útero da nossa mãe, a nossa cama, o nosso lar. Por isso que o depressivo, ele é uma pessoa que se reclusa, que ele fica recluso, Porque ele busca também uma falsa sensação de proteção. Por isso que há pessoas que não conseguem, romper também o laço umbilical, síndrome de Peter Pan, que nós chamamos, Quando a pessoa não consegue romper com a maioridade, ela sempre tem alguém ali. Porque sermos senhores dos nossos passos, sermos senhores das nossas atitudes, sermos o senhor dos nossos erros e acertos, é algo que chama a responsabilidade. Muitas pessoas às vezes não têm. É muito mais confortável botar a culpa no outro, na sociedade, nos dias, na cor da pele, na falta de oportunidade. É muito mais confortável, voltar para casa e não enfrentar as lutas, ainda que a casa esteja pegando fogo ou caindo, Esse é o passo depressivo, Procurar uma zona de conforto. Então você vê que esse povo que ele era escravo, esse mesmo povo, ele tinha saudade da escravidão. Olha que coisa assim tremenda, Eu vou aqui quebrar uma regra da homilética, que é ler textos longos, mas a gente está aqui para exaltar a Deus, Não é para ter vaidade pessoal. Eu espero que não fique enfadonho, mas eu vou ler alguns versículos aqui em Números 11. E nós vamos aqui trazer algumas experiências, Números 11 diz, no caput da minha Bíblia diz, murmuração do povo. Ora, o povo queixou-se da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu e o fogo do Senhor acendeu contra eles, consumindo e exterminando do acampamento. Quando o povo clamou a Moisés e lhe orou o Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Tabera, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. O populacho que estava no meio deles veio ter grande desejo de outro alimento. E os filhos de Israel tornaram a chorar, dizendo, quem nos dará carne a morrer? Eles tinham murmurado com uma questão qualquer, queixou da sua sorte, a Bíblia diz, ou seja, estava queixando que estava no deserto, mas ele era dos escravos. E Deus estava preparando esse povo que só sabia manusear enxada e utensílios de corte de gado para a batalha, estavam trabalhando eles ainda, mas mesmo assim eles estavam ali murmurando. Tanto é que esse povo, quando vê, vai sondar a terra prometida, ele surta. Não pode, nós vamos morrer lá, que não era um povo guerreiro, Deus estava preparando eles não estavam preparados, E não estar preparado para receber as coisas de Deus é algo de uma grande pregação, Grandes estudos, porque
Muitas das vezes as coisas que nós mais queremos, nós não temos condições de ter. Mas eles agora murmuraram, eles queriam, como diz a minha esposa, eles queriam era caso. Eles queriam era reclamar. Agora eles mudaram o foco, eu quero carne. Então, a gente vai vendo, né, que eu sempre tento me colocar nos dois lados, né? Deus nunca erra, mas o que fez que eles passassem por isso? Eles comiam maná todo dia. É óbvio que comer as coisas todo dia. Nós sabemos, mesmo como pobre, né? Às vezes você está repetindo aquela alimentação, desce um pouco mais pesada a comida, a gente, poxa, queria comer outra coisa, mas tudo na vida é fase. Às vezes você não está numa boa fase, mas isso vai passar e você vai poder, né, a se alimentar melhor. Então a Bíblia diz que eles, Números 11, 4 diz: o populacho que estava no meio deles veio ter um grande desejo de outro alimento. Os filhos de Israel tornaram a chorar, dizendo: quem nos dará carne? Olha que coisa, olha que fala, meu irmão, olha como nós temos que estar apegados a sair da nossa boca o louvor e gratidão a Deus. Você já observou como Deus se magoa das nossas falhas, né? E ele diz: lembro-me dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos, mas agora estamos definhando e alguma coisa vamos, senão este maná, seja amaldiçoado, só isso daqui que eu tenho. Só que se você olha isso, eles começam a narrar para provocar a Deus, para debochar de Deus, né? Nós comíamos peixe, pepino, melhões, mas a Bíblia diz que o clamor desse povo subiu ao céu. Faraó não dava nem mais palha para esse povo produzir tijolo. Agora vocês vão lá e arrumam a palha, que era a mesma produção de tijolo. Eles apanhavam, eles eram mortos, tinham suas mulheres tomadas, seus filhos como escravos. Olha como que o homem se sujeita, né? Olha como Satanás ele coloca na nossa frente. É impossível estar em Cristo e lembrar, olha, quando eu era do mundo, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Mas como era a tua vida, como era a tua alma? Quantas vezes você procurou um vazio e não teve? Quantas vezes você procurou Deus e não tinha? Será que essa aparente coisa que você está lembrando agora, que você não tem nesse momento, é o suficiente para invalidar toda a aliança sua para com Deus? Versículo 7. Só temos esse maná, né? Estamos definhando, se não esse maná. Olha o desprezo com que eles olharam o que Deus nos sustenta. Não despreze as coisas que Deus dá, porque às vezes é pouco, mas é necessário passarmos por isso para que lá na frente tenhamos estrutura para ter o melhor de Deus. Então diz: o maná era semente de coentro, sua aparência como o bidélio. Eu não tenho noção o que era, não preparei, né? Para estudar, posso até me preparar em outra mensagem falar o que significaria esse bidélio. Versículo 8: o povo espalhava-se para colher ele em moinhos e moía, e um pilão pisava, comia em panelas, dele fazia bolo, era o seu sabor bolos amassados com azeite. Quando à noite o orvalho descia sobre o acampamento, também descia o maná. Moisés ouviu o povo chorar por famílias, a cada qual a entrada da sua tenda. E a ira do Senhor se acendeu grandemente e Moisés se perturbou muito. Porque Moisés era o mediano ali, né? Era ele, naquele momento, que era, entre aspas, uma tipologia de Cristo, porque era ele e o povo. Hoje nós, entre Deus e os homens, existe Jesus. E Moisés era esse interlocutor da lei, né? Ali não viviam na graça, viviam na lei. Moisés ouvindo o povo chorar, né? Cada um, ou seja, uma coisa que Freud, no Teoria das Massas, é um bom livro de cultura. O que acontece geralmente quando tem massas, né? Você vai no estádio de futebol, né? E a pessoa está falando coisa X, quando você vê está todo mundo cantando, quando vê está xingando palavrão, não está, porque a massa ela encanta. E muitas das vezes as massas, quando você vê o indivíduo no meio das massas, a tendência é ele fazer mesmo. Quando vê ele está quebrando um bem público, quando vê ele está jogando uma pedra,
Porque a massa ela ensurdece, a massa ela tem um clamor muito grande. Então, existiam aqueles que inflamavam, mas aqui o povo todo, exatamente todo o povo já estava chorando, ou seja, já era um sentimento que já tinha chegado em todas as famílias. Ou seja, uma só voz, né? Esse povo chorava. Então disse Moisés ao Senhor: por que fizeste este mal ao teu servo? Por que não achei graça aos teus olhos, né? Concebiu eu todo esse povo, versículo 13, Números 11, 13. Da onde eu tiraria carne para dar contra mim? Choram dizendo, dá-nos carne. Moisés estava com medo, porque era um povo violento, né? 14. Eu sozinho não posso levar esse povo, é muito pesado para mim. Aí eu entro vai entrar numa... Moisés vai reclamar do peso do jugo, Deus vai dividir isso, mas eu não queria adentrar nisso. Eu quero, nesse momento de crise, de falta de emprego, de falta de recurso, conclamar a você ter a sua fé em Deus, que para Deus nada é impossível. Aquela coisa que você fala assim, é impossível passar esse mês, vai acontecer, porque Deus é bom. Deus ele ia atender um povo que estava murmurando, né? Versículo 18, né? Pulando. Então, eu só estou falando que nesse trecho que eu pulei, é o momento que Deus separa 70 anciões, divide o jugo de Moisés. Moisés não estava aguentando. Se hoje um homem normal não aguenta as pressões de um trabalho, imagine ter 600 mil homens. E o critério era homens aptos à batalha. Ou seja, dentro do próprio sexo masculino tinha muitos mais, os mais anciões, os jovens não contavam, as mulheres não contavam, as crianças. A gente está falando aí seguramente um povo de mais de 1 milhão de pessoas. E Moisés ali, sem instrumento, sem um WhatsApp, era tudo com ele entrava na tenda de dia, só saía no final da noite, para resolver as questões mais pequenas, né? Desde atos de avareza. Ele quebrou uma coisa minha, o bode dele comeu um feijão meu. Então imagine só a carga de Moisés. Então vamos lá, versículo 18, que é Deus atendendo esse povo que murmurava, que se defragou contra Deus porque não poderia comer carne. Então ele diz assim, olha, dirás ao povo, consagrai-vos em preparação para amanhã, quando comereis carne. O Senhor vos viu quando choraste, dizendo, quem nos dará carne a comer? Bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, olha que Deus fala. Não comereis 2 dias, nem 5, nem 10, nem 20, mas o mês inteiro, até vos saciar pelos narizes, até vos enfiardes dela, porque rejeitaste o Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, porque saímos do meio do Egito. Então você percebe que a dor que nós sentimos, Deus, ele em momento nenhum pondera o fato deles quererem carne, mas o fato de como eles queriam isso, com arrogância, com dizendo para Deus, olha, isso daí que você está me oferecendo é nada, eu prefiro ser escravo do diabo, porque o Egito é uma tipologia do diabo. Eu prefiro servir o Satanás, eu prefiro servir o mundo, do que estar aqui nesse deserto, as coisas estão muito calmas, lá eu tinha isso. Olha que coisa difícil para Deus ter que ouvir. E ele vai falando isso, versículo 21. Agora entra a questão de Moisés, mas se você observar, eu até analisando, estudando essa palavra, eu falei, gente, como Deus ele sonda corações. Porque eu lendo, eu vi que Moisés até murmurou contra Deus, foi até debochado. Só que não foi hipótese nenhuma. Eu estou falando que a gente lendo essa palavra, dá até entender isso, mas ele não foi hipótese nenhuma. Eu estou falando lendo no sentido escrito, né? Sem dar emoções, porque Deus conhecia o coração de Moisés. E Moisés era servo. Mas aqui não é um Moisés que debochava, era simplesmente não um Moisés, que aqui é seco, a garganta seca, era um Moisés humano falando. Quando uma criança ela chega, ela faz perguntas assim,
idiotizadas para o nosso padrão, mas nem por isso você chega e fala, você é um idiota. Está vendo que isso é assim, assim? Um adulto que trata a criança com respeito nunca fala isso, ri, não filho, é isso, 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 um dia você vai entender. Então Moisés apresenta a limitação dele humana, e Deus não tem problema quando nós apresentamos a nossa limitação humana. Deus tem problema quando nós apresentamos a nossa arrogância, a empáfia, a incredulidade, o escárnio. Mas se você ler, eu até mesmo lendo, eu mostrei isso. Mas Moisés tinha uma coisa linda com Deus. Moisés falava tudo para com Deus, ele era sincero diante de Deus. Esse povo não era sincero. Ele estava murmurando, blasfemando, inflamando as multidões. Moisés estava falando face a face com Deus na oração. Sabe, em oração você pode falar tudo. Senhor, por que está acontecendo isso? Eu não acho justo. Meu Deus, eu não estou suportando. Porque Deus vai te exortar. Deus vai falar, está acontecendo por isso. Você não acha justo por quê? Deus vai te mostrar onde que você tem que melhorar. Isso é relacionamento com Deus. O que não pode acontecer é não ter oração, não ter comunhão. Deus sabe o que você está sentindo por fofoca, porque você comentou, porque você foi lá no Facebook, escreveu, a vida está ruim, crente é tudo assim, não tem mais jeito. Deus não soube disso em uma oração. Um coração puro e contrito, Deus não desamparará. Deus soube porque você blasfemou, não com o ato de estar orando. Então vai falar o seguinte, né? Disse-lhe Moisés, olha a limitação humana de Moisés, não uma questão de escarnecer, né? Números 11, 21. Disse Moisés, 600 mil homens de pé, e esse povo no meio do qual estou, e tu disse, vai comer carne um mês inteiro. E ele continua, matar-se-ão eles rebanhos de ovelhas e vacas que lhe bastem, ajuntar-se-ão para ele todos os peixes do mar que lhe bastem. Quando você quer racionalizar milagre, não dá certo. Porque não tem o porquê, não tem o como. Deus é o bará. Quando Deus diz haja luz, é o bará do hebraico. É a chamar a existência de onde não existe. O homem só faz essa garrafa porque tem plástico, porque tem elementos. O homem só cria essa folha aqui da Bíblia, tá dando para ver? Porque tem madeira, tem árvore. Mas Deus chama a existência de onde não existe. Para mim fazer algo, eu preciso de uma matéria-prima, mas Deus não precisa de uma matéria-prima para fazer as coisas. Então, quando eu começo a racionalizar o milagre, quando eu começo de alguma forma a querer entender como as coisas vão ser feitas, eu começo a dar margem à incredulidade. E eu não consigo ver quem é o Deus tão bom e tão bonito que eu sirvo. Respondeu o Senhor, e eu quero que essa palavra fique para você agora, para que nós venhamos fechar aqui. Receba essa palavra profética para a tua vida. Eu não sei se você está desempregado, seu lar, eu não sei se está te faltando coisas, mas receba da parte de Deus o que eu vou te falar. Respondeu o Senhor Moisés, ter-se-ia encurtado o braço do Senhor, agora mesmo verás se a minha palavra se cumpre ou não. Meu Deus, isso é muito forte. Moisés, o braço do Senhor está encurtado para não poder te atender. O braço de Deus está encurtado para não sustentar a tua família esse mês. O braço do Senhor está encurtado para que você não pague essa conta de luz. O braço de Deus está encurtado para que você não tenha alimentação. O braço meu está encurtado, ou seja, eu diminuí a minha glória. Você vai ver ou não se a minha palavra se cumpre. E Deus não exorta Moisés porque ele está falando diante de um filho puro, não de um murmurador. Moisés saiu e disse ao povo as palavras que o Senhor se ajuntou todos. Então o Senhor desceu numa nuvem, né? E ali aconteceu. Então eu quero só por... E
Versículo 31, Números 11, 31. Então soprou um vento, mandado pelo Senhor, qual trouxe cordozines do lago do mar, e as espalhou numa extensão de quase um dia inteiro, de um lado e de outro do acampamento ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia, toda aquela noite, todo o dia seguinte para recolher. Os que tinham menos, tinham 10 homeres, então se estenderam para si ao redor do arraial de Deus. Hoje já sabe que essas aves é da África, né? Elas fazem um voo migratório e elas saem da África e o vento leva ali para aquela parte onde eles já estavam no deserto. Mas quem sabia a que hora aquelas aves passavam ou não passavam? Quem mandou o vento? Quem mandou o vento a hora que quis? Quem aceitou o desafio na hora que quis foi Deus. Deixa eu falar uma coisa no teu coração. Estamos passando um momento muito difícil. Essa palavra é para mim, sou eu autônomo, profissional liberal, não sei como chama advogado. E a gente está quebrando a cabeça, meu Deus, como vou sobreviver abril? Da mesma maneira que eu sobrevivi abril do mês passado e você também. Nós vamos passar, já passou janeiro, nós passamos porque Deus foi conosco. Passou fevereiro, nós passamos porque Deus foi conosco. Passou março, vai passar abril, vai passar maio, vai passar junho, vai passar julho. E até você esteja nessa terra, ou até Jesus volta, nada te faltará. Creia na provisão de Deus, o céu não está em crise. Para Deus não há momento ruim ou bom. O Senhor é o dono da terra, minha é a glória, diz o Senhor. Creia em Deus, não perca a sua fé, não perca a sua fé e não perca a sua esperança. Não permita que Satanás roube o teu sorriso, não permita que Satanás introjete em você um espírito de medo e de pânico. Deus vai suprir a tua necessidade. Creia nisso. Em Deus não há crise. Os céus não estão em crise. Receba essa palavra em nome de Jesus. Seja abençoado. Bendito Deus, eterno Pai, muito obrigado pela palavra predestinada de sabedoria. Fala aos nossos corações. Visita cada vida que vai ouvir essa palavra. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Continue orando pelo seu país. Nós vamos vencer a Covid em nome de Jesus. Amém.